Vamos lá. Exercício de dinâmica do movimento circular está na tela. Se quiser dar um pause para ler, senão eu vou começar a ler exatamente agora. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de massa 80 quilos, opa, já é uma informação importante, faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. E qual é essa trajetória? Para tudo. Essa trajetória é um... Exato, um looping. Um looping, ou que você aprendeu em dinâmica do movimento circular, que é também o nosso globo da morte. Então, looping ou globo da morte vai ser basicamente o mesmo exercício. Na figura está representado um looping circular de raio de 50 metros. O raio no movimento circular é algo extremamente importante, contido em um plano vertical. Aqui nós temos um adendo também. Vou fazer uma observação já. Segura aí. Plano vertical é algo importante para a dinâmica do movimento circular. Adotando o G10 e considerando que ao passar pelo ponto A mais alto da trajetória, pessoas, toda vez que você está estudando física, ponto mais alto, ponto mais baixo, são dois pontos extremamente importantes. Por que eles são extremamente importantes? Porque quase que sempre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, para não dizer sempre, né? Tá bom, vou até dizer sempre, falei, pronto. Quase sempre, mas eu falei sempre ou quase sempre? Sempre. Sempre o ponto mais alto, o ponto mais baixo, ele vai representar alguma coisa importante para a gente, ou seja, um conceitinho específico ali, aquele ponto fora da curva, se liga aquela nossa cereja do bolo, é isso, ponto mais alto, ponto mais baixo, é isso daí. Aí ele fala, a velocidade do avião, 180 km por hora, aqui a gente já enxerga uma estranheza entre a gravidade e a velocidade. Essa estranheza está só na unidade, então nós vamos transformar para metros por segundo. Agora, vemos para a pergunta. A intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto nesse ponto. Qual ponto? O ponto mais alto. Então, legal, vamos ver o que ele fez. Ele falou que tem um cara de 80 quilos fazendo um looping de 50 metros. No ponto mais alto da trajetória, ele quer saber qual é a força exercida pelo assento. Bom, o assento ele é capaz de exercer qual força? O assento é uma superfície de contato. A superfície de contato ela faz a força normal. Boa, parabéns para você que falou isso. E se não falou, aprendeu agora, parabéns de novo. Então vamos lá, como que eu faço? Para transformar essa velocidade de km por hora para metros por segundo, tudo que a gente tem que fazer é a tabuada do 3,6. Na tabuada do 3,6, 180 vai dar 50. Firmeza? Então 180 vai dar 50 metros por segundo. Agora, por quê? Por que eu falei, então, desde o começo, que esse lance aqui de plano vertical seria muito importante? É importante por causa do seguinte: toda vez que ele estiver apoiado na horizontal, peso é igual a normal, beleza? Apoiado na horizontal, peso igual a normal. Toda vez que ele estiver na vertical, o peso vai ser diferente da normal. Aí você fala, mas teacher, diferente como? Maior ou menor? É aí que tá. É aí que a gente vem para o tal do ponto que eu falei para você que era importante. Se for ponto mais alto ou ponto mais baixo, vai mudar essa relação de ser maior ou de ser menor. Teacher, fala para nós então, qual que é maior, qual que é menor? Calma, não é tão simples assim. A gente precisa fazer uma análise, a gente precisa desenhar. Legal? Como assim desenhar, teacher? Assim, ó. A gente precisa desenhar da seguinte maneira. O looping está aqui. O avião está aqui. Quando o aviãozinho está aqui, ou a pessoa, sei lá o que você quer desenhar, o peso dessa pessoa, ele é para baixo. Então, aqui, peso. Enquanto eu tenho a força normal dessa pessoa também sendo para baixo. Eita, que estranho! Normal não faz 90 graus? Sim, a normal faz 90 graus. Só que a superfície agora, ela está em cima. Se a superfície está em cima, a normal é uma força para baixo. Se a superfície está embaixo, a normal é uma força para cima. Se a superfície está na diagonal, a normal também é uma força na diagonal. Ah, entendi. Tite, desenha a normal aqui embaixo.
Seria aqui. E aqui, teacher, desenha aqui. Seria aqui. E aqui, teacher, desenha aqui. Nossa, como você é chato. Aqui, pronto. Se você olhar, ó, a força normal, ela sempre está apontando para onde? Para o centro. Ah, teacher, desenha aqui. Tá bom, desenhei aqui. Desenhou para o centro. Manjou? Não vou falar teacher de novo, já deve ter enchido o saco. Então, essa força normal, ela aponta sempre para o centro aqui no nosso looping. Como as forças que apontam para o centro, a gente soma força resultante igual a massa vezes a aceleração, mas nesse caso a nossa força é a força centrípeta, nós vamos somar o peso com a força normal. Suave demais! Então vai lá. Força normal, eu vou colocar peso mais a força normal igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Show! Agora eu vou virar a página para a gente continuar essa conta. Se você se lembrar, eu acabei de falar o seguinte. Eu falei assim, mas a hora que eu desenhei o lance do vertical, eu falei, mas teacher, a força peso vai ser maior ou menor que a força normal? Olha só porque eu falei que era perigoso, que a gente tinha que fazer um desenho antes de fazer qualquer afirmação. Se você olhar para cá, você vai ver que a massa é constante, o raio é constante, o peso é constante porque ele é massa vezes a gravidade. Então, nós temos nesse exercício duas variáveis, a força normal e a velocidade. Então, por que eu falei que a gente precisava fazer uma análise antes de afirmar qualquer coisa? Porque quanto maior for essa velocidade aqui, ó, a gente acabou entendendo já que maior vai ser a força normal. Então, se ele passar 10 km por hora, 100, 200, 300, 400, 500, essa força normal vai aumentando cada vez mais. Pode ser que a normal chegue a ficar maior do que o peso. Então, nessa relação aqui, ó, a força normal ela vai de 0 até um valor que pode ser maior que o peso. Suave? Então, não decore esse lance aí de tem que ser maior, tem que ser menor, não. Então, vamos continuar fazendo aqui a nossa parada. Ó. O peso é massa vezes a gravidade mais a força normal. E aí você está morrendo de vontade de cortar essa massa, né? Só corta se estiver fazendo regime. Mas essa massa não pode cortar. Eu só corto quando os três têm e a força normal não tem. Então eu sou obrigado a substituir. 80 vezes 10, manjou a parada? Eu só corto quando todo mundo tem. Se não tiver, eu vou ter que substituir. Aqui vai ficar 80 vezes o 50 ao quadrado dividido pelo raio, que você não lembra nem eu, 50 metros. Se você lembrou, parabéns, eu não lembrei. 50 metros. Esse quadrado aqui eu posso cortar, porque quadrado é 50 vezes 50. Então, mandei bronca, sumiu. 80 vezes 10, 800 mais a normal. E aqui vai dar 80 vezes 50. Se eu fizer 8 vezes 5, dá 40. Aí eu vou colocar o 0 do 80, o 0 do 50. Então, deu 4.000. A hora que eu jogar o 800 para lá, subtraindo, ele vai me dar a incrível força de 3.200 newtons. Suave? Então, 3.200 newtons para essa velocidade. Se ele aumentasse a velocidade, ele aumentaria a força normal. Lembrando que o peso, a massa e o raio são constantes. Legal, legal? Então, eu espero que você tenha aprendido. Espero do fundo do coração que você tire 1.000 na sua prova. E espero